Como criar um método que vai te levar a um faturamento de R$ 10.000 por mês? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 27 de dezembro, aliás, 27 de novembro e 1º de dezembro. Mas o que é a Semana do Personal Sênior? Semana do Personal Sênior é um evento onde eu explico o passo a passo para você que é personal trainer ou instrutor de academia faturar mais de R$ 10.000 por mês sendo um personal trainer de idosos. E, gente, vocês já podem fazer a inscrição para esse evento. Como eu falei, é totalmente gratuito. Para isso, basta vocês clicarem no link que está lá na bio. Vocês cliquem lá no link, né? Ele vai direcionar vocês a um site de inscrição, onde vocês vão deixar o nome e o e-mail de vocês. Fácil assim, vocês já vão estar inscritos e dentro aí da Semana do Personal Sênior. Muito bem, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme. Sou profissional de educação física, formado pela URGS, tenho pós-graduação em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica. Sou personal sênior, né, como eu falei, há mais de 17 anos e proprietário de academia há quase 10. E, gente, nessa live aqui de hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre método. Como um método pode levar vocês e vai fazer com que vocês cheguem a um faturamento de mais de 10 mil por mês. Muito bem, muito bem. Mas, Guilherme, vamos começar lá. Por que é importante ter um método? Não sei vocês, mas por muito tempo na minha carreira, quando se falava em método, eu ficava um pouco assustado. Não entendia muito bem, sabe? Eu acompanhava outros professores, né, falando de método, metodologia e tal, e aquilo não entrava na minha cabeça. E eu, gente, mas como é que eu não sei nem criar um método, eu não sei o que precisa para eu ter o meu método, né? E gente, eu lembro que eu sempre, quando eu escutava isso, eu queria ter um método, mas eu não sabia como começar. Então eu deixava de lado. Eu falei, quer saber, isso aí é bobagem. É bobagem porque até hoje eu estou dando aula de personal aqui, nunca tive método, né? E eu vou continuar como eu estou hoje. Eu vou continuar dando aula igual. Então não precisa ter método. Mas depois que eu fui entender um pouco mais sobre ter um método, eu realmente passei a dar valor para isso, né? E porque, gente, ter um método é fundamental. É uma peça-chave para chegar a um faturamento de mais de 10 mil. É peça-chave para eu ganhar mais, né? Então, se a gente for pensar na competitividade, né, na concorrência que a gente tem atualmente, se um personal tiver um método de trabalho definido, ele sai na frente da sua concorrência. Aliás, ele está muito na frente em relação a outros personagens, certo? Vamos pensar o que é método, gente. Temos que ter uma definição bem simples. Método, metodologia, é um caminho, uma estratégia que a gente adota, né, para alcançar determinado objetivo, tá? Em outras palavras, né? A maneira como a gente conduz aí um processo para chegar com mais eficácia num objetivo final. Seria isso, né? E, poxa, quais são as vantagens, então, de ter um método? A primeira delas é a produtividade. Pois é, no momento que eu tenho um método que é estruturado, eu otimizo cada vez mais o uso do meu tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um método, gente, eu não preciso ficar quebrando a minha cabeça todo santo dia para saber o que eu vou fazer e como que eu vou trabalhar hoje com o meu aluno. Eu posso ter na minha metodologia, uma organização dos treinos que eu passo.
eu posso ter uma organização, uma estrutura de treino. Então, no momento que eu chego para dar aula para o meu aluno, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com ele naquele dia. Eu não sei vocês, mas quando eu não tinha essa orientação, esse método comigo, tinha vezes que eu chegava em cima do laço assim para dar aula para o meu aluno, eu pisava na academia, eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Tô acanado aqui, cheguei atrasado e tal, e eu ainda tinha que organizar minha cabeça para pensar o que eu ia fazer. Isso quando eu não tinha método. Agora, quando eu tenho meu método estruturado, eu só vou nele, dou uma olhada, hoje é o dia de trabalhar mais a questão de força muscular com o meu aluno. Eu já tenho a minha base de treino, a minha estrutura, então bastava ali selecionar os exercícios para eu passar para o meu aluno. Muito mais tranquilo, né? Mas isso é porque eu já tinha uma organização, né? Já tinha feito isso antes. Acabei de falar uma palavra aqui que é a segunda vantagem em relação a pessoas que têm um método definido, que é justamente organização. Até fiz uma live esses dias falando um pouco mais disso, tá? Porque, gente, no momento que a gente tem um método, a gente tem todas as nossas tarefas, as informações dos nossos alunos de maneira mais definida, né? Mais organizada. Então, a gente tem todas as informações dos nossos clientes e a gente vai saber como lidar melhor com ele, da melhor maneira. Imaginem aí, eu tenho atualmente, eu acho que está em 16, 17 alunos. Gente, eu não consigo lembrar exatamente de todos os detalhes de cada aluno. E não estou falando em relação à particularidade que cada um tem, porque isso eu até sei, mas o medicamento que todo mundo utiliza, a dosagem, aconteceu uma situação diferente, poxa, como é que eu vou lembrar, cara, se eu tenho muito mais alunos para atender, se eu tenho a minha vida fora da academia. Então, minha cabeça sempre está girando aqui, então se eu não tiver uma organização, eu não consigo lembrar desses detalhes. E lembrem que eu sempre falo que cada detalhezinho no trabalho com idoso é o que faz a diferença. Não só com idoso, com adulto também, com criança, mas cada detalhe, cada sinal de dedicação, de profissionalismo que você demonstra é um ponto a mais para você, tanto na captação quanto na retenção de aluno, tá? Outra vantagem, gente, qualidade, né? Qualidade no trabalho. No momento que eu tenho essa organização, eu tenho um método, eu tenho muito mais tempo para mim. Então eu consigo apresentar uma qualidade muito maior no meu trabalho. Eu vou estar mais descansado. O meu trabalho vai ter um capricho maior, né? Vai ter um cuidado maior com o meu aluno e ele vai perceber isso. Porque daqui a pouco vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu lembro aqui de uma data importante do meu aluno. Isso está lá no meu método. Uma das partes do meu método é de anotar as datas comemorativas do aluno, de saúde, enfim. Quando eu mando uma mensagem para o meu aluno falando isso, elogiando ele, dando os parabéns, ele, poxa, mas o professor aqui é especial, né? Pô, o cara lembrou de mim hoje. Nem minha família lembrou de mim, tá aqui meu professor, né? Sempre comigo e lembrando. Gente, detalhes que fazem diferença. E um outro ponto que eu preciso falar para vocês é que assim, gente, vamos parar para pensar agora e comparar um personal, tá? Um personal trainer que tem um método definido e outro que não tem. Quem será que leva vantagem na hora de, daqui a pouco, captar um aluno? Né? Tem uma outra vantagem para quem tem método, que para mim essa aqui é a principal, tá? Que é profissionalismo. Eu falei muito essa palavra também na aula de organização, né, um tempo atrás. Mas, gente, quanto mais profissional é o trabalho de vocês, mais valor tem esse trabalho. Ou seja, vocês podem cobrar mais, inclusive, né? E vocês também vão ser mais valorizados, porque as pessoas vão enxergar aquilo que vocês querem fazer com elas, querem trabalhar com elas. E no momento que vocês demonstram conhecimento para o aluno e profissionalismo, o trabalho de vocês é recompensado, é valorizado, tá? Vou dar um exemplo aqui do dia a dia para vocês tentarem enxergar melhor quando eu falo dessa questão de método, tá? Olha só, vou pegar um exemplo aqui. Uber.
Gente, o que é o Uber, né? É um serviço de carro sob demanda, né? Que permite que a gente solicite um motorista particular através de um aplicativo. Então, a gente sabe exatamente como chamar um motorista particular para nós. Ah, eu vou fazer que nem nas antigas. Eu vou na rua, lá na avenida, e vou ficar esperando, vou ficar vendo os carros passarem e vou fazer o sinal. Sabe o sinalzinho com o dedo? Quando ia chamar táxi. Táxi, táxi. Vocês acham que o Uber vai parar? Claro que não. Então, como é que a gente pode se comunicar com a empresa, com o Uber? A gente sabe como fazer isso, através do aplicativo. Lá a gente pode fazer reclamação, a gente pode classificar o motorista, a gente pode ver quanto tempo falta para o motorista chegar até onde eu estou. Tudo isso é um método de trabalho, né? Então a empresa tem o seu método de trabalho e a gente, né, nós que somos os clientes, a gente sabe como é o trabalho. A gente conhece o método deles, tá? Isso é um exemplo clássico. Quer outro exemplo? Olha só. McDonald's, tá? Quando a gente vai no McDonald's, a gente entra lá, a gente não vai sentar na mesa e chamar o garçom. Garçom, traz um cardápio para mim aqui. Você sabe que isso não vai acontecer. Porque no McDonald's não é assim. Você chega lá, você entra, quer fazer um pedido, você vai lá no Totem. E, gente, isso é em Porto Alegre, é em São Paulo, é no Piauí, é em Londres, é no mundo inteiro. É um método. Assim como a gente não pode chegar lá e falar para eles, eu quero um Big Mac, mas eu também quero que venha suco de melancia. Não, suco de melancia. Não tem, gente. Não tem. Vocês sabem que lá é suco de laranja, suco de uva e acabou, né? É o que tem. E aí, quando a gente vai no McDonald's, a gente já vai pensando, bom, hoje eu vou comer o número 1 com batata média e vou pedir um suco de uva. Então a gente sabe como é que funciona. A gente, quando entra lá, a gente vai direto pro Totem, a gente já sabe o que vai pedir, eu quero o número 1 tal, pede lá e vai receber e pronto. É um método de trabalho que eles têm. E é um método que a gente sabe como funciona, então é um método que dá certo. Vamos trazer um pouquinho mais para perto da gente agora o exemplo, tá? Vamos falar de academia. Vou pegar aqui talvez a maior rede aqui do nosso país, que é a Smart. Eu peguei até a definição da Smart aqui, tá? Como é que eles se intitulam. Olha só. A Smart Fit foi criada com o propósito de democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão, com planos acessíveis e experiências simples. Então, olha só. Eles têm o propósito de democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão. Realmente, né? Lá é tudo muito bonito. Os aparelhos são novos, né? São aparelhos bonitos. O local é muito espaçoso, é grande. Os banheiros são muito bonitos, enfim. E a mensalidade deles é baixa. Então, muitas pessoas que talvez não tenham uma renda tão alta podem acessar e utilizar aparelhos que são extremamente modernos, né? Não estou falando aqui em atendimento, tá? Não estou entrando nessa linha. Estou falando dos aparelhos. Realmente o que eles propõem aqui é o que eles entregam, né? Mas aí o Guilherme chega lá na Smart Fit, pessoal, beleza, só que assim, eu quero que troquem o meu treino a cada mês, tá? Eu não quero ficar 2, 3 meses fazendo o mesmo treino. Opa! Aí não, né, seu Guilherme? Porque não é isso que eles estão prometendo e vendendo, tá? Mas eu quero um melhor atendimento, eu quero que um professor fique sempre do meu lado. Não, gente. O método da Smart, ele está bem definido, como eu falei para vocês. Vocês vão ter aparelhos de última geração, vão ter um ambiente legal, bonito e tal. Só que o atendimento não é tão personalizado assim. Muito pelo contrário. Quem já frequentou sabe como é que é. Não é uma crítica, tá? Aliás, independente se você concorda ou não, se você gosta ou não, é um método que a empresa
utiliza. E você sabe como é esse método, você sabe o que a empresa entrega. De qualquer maneira, gente, essa empresa deixa claro para o cliente. Então isso gera transparência. Você sabe, eles estão falando de forma aberta como é o trabalho, o que eles entregam com o trabalho deles. E isso é um dos pontos positivos também do personal trainer ter um método de trabalho. Porque, gente, no momento que a gente entrega para o aluno, explica para ele, eu inclusive entrego, tá, um informativo para o aluno, explicando como é que é a minha forma de trabalhar, eu estou sendo muito mais transparente com esse aluno. Eu já dei alguns exemplos aqui de períodos que têm possibilidade de gerar um conflito com o cliente. Por exemplo, período de férias. Tá? Período de férias, o aluno vai tirar férias e aí tu fica assim, poxa, como assim vai tirar férias? Tá, mas e a minha mensalidade? Ok, o aluno acha que ele não vai pagar porque ele não vai fazer aula, né? Impressionante que meu telefone sempre toca no momento da live, né? Acho que agora eu voltei aqui. Pois é, então falando dessa questão de férias. O aluno, claro, ele se sente no direito de não pagar, porque ele não vai usar a academia e não vai trabalhar com o personal, né? Mas, gente, aí se cria, se você não concorda com isso, um certo desconforto com o aluno de vocês. Poxa, mas como assim? Agora eu fiquei o ano inteiro contigo, agora chega janeiro e fevereiro, não vai fazer? E aí como é que eu fico? Bom, se você entrega um informativo para o aluno e explica que no seu método de trabalho, esse aluno ele pode continuar fazendo uma aula online, ele pode manter o seu horário, mas pagando um percentual, você já estipula a sua regra com o aluno. Então não precisa entrar num desconforto com ele, porque ele já vai saber como é o seu procedimento. Tudo bem, você não quer pagar então o percentual? Então eu vou liberar o seu horário. Aí o aluno entende isso. Beleza, se eu perder meu horário, a culpa foi minha. Então não vai ter atrito do professor com o aluno e nem do aluno com o professor. Então por isso também a importância de ter um método. Mais um exemplo aqui para vocês, gente. Nós aqui da Ativa Clube, nós temos um método de trabalho próprio, tá? Então, um modelo padrão de atender os nossos alunos idosos, tá? Que foi construído pela gente mesmo, tá? Através da nossa experiência acadêmica e também profissional, do dia a dia. Então, com base em tudo isso, a gente criou a nossa maneira de trabalhar. Então, a gente tem uma avaliação física específica para os alunos, a gente tem um planejamento de treinos a longo prazo, a gente tem uma estrutura de aula, a gente tem um cronograma de marketing, né, de redes sociais. Então, tudo isso faz parte do nosso método de trabalho. E a gente passa isso para os nossos clientes. Então, eles ficam muito mais seguros. Eles sabem o que a gente vai entregar para eles. Isso facilita para todo mundo, tá? Gente, na parte de treino, como eu falei para vocês, a gente tem uma estrutura de treino, né? Então, o que acontece? Quando o aluno chega no dia a dia para fazer o treino dele, que nem eu falei lá no início, eu não quebro a minha cabeça, eu não fico pensando que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse aluno hoje? Porque eu já sei o que eu tenho para fazer com ele. Tá lá no meu planejamento de aula, né? E eu já tenho a estrutura de treino. Eu vou mudar ali os exercícios, fica fácil para mim, tá? E o nosso padrão, o nosso método, ele começa desde o primeiro contato, quando a pessoa não é nossa aluna, não é nosso aluno ainda, tá? Porque a gente tem um jeito peculiar já de falar com o aluno. Claro que isso foi estudado, né? A gente pesquisou isso. Quais são as melhores maneiras de conversar com o aluno quando ele entra em contato, né, interessados no nosso serviço. Então a gente construiu um padrão a partir disso também, tá? Depois que eu passo a trabalhar com esse aluno, faço avaliação física, reavaliação, consigo entregar resultado para ele, eu também pego esses resultados e faço divulgação deles. Então, tudo isso está dentro do nosso método.
Usar o resultado positivo que a gente consegue com os alunos para colocar isso, divulgar, reforçar, né, a nossa audiência, né, e tentar captar mais alunos. Tá? Tudo é estratégia, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, o método não é simplesmente a maneira como a gente dá aula. Muito pelo contrário. Tem vários aspectos que constituem esse método. Desde como vender, de como publicar nas redes sociais, de como avaliar, de como montar o treino, de como criar as regras do trabalho, de como criar o preço que eu vou cobrar. Tudo isso faz parte do método, beleza? Como é que era no início? Gente, eu não tinha método no início, né? Eu não tinha. Quando eu comecei minha carreira como personal. Só que na academia que eu trabalhava, antes ainda, quando eu era instrutor, lá sim, lá tinha um método. E eu fui entendendo aos poucos. Porque lá era uma academia, uma das academias que eu trabalhei era uma academia pequena, que tinha um atendimento mais personalizado já, atendia pequenos grupos, tá? Então o que acontecia? Lá tinha fichas de treino, né? Tinha ficha, o aluno chegava lá, ele mesmo pegava a sua ficha, né? E a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que olhar a ficha do aluno e já deixar o aparelho que ele ia fazer pronto, com a carga que estava lá. Então, gente, poxa, você vai pensar, Guilherme, mas que bobagem isso aí. Não, gente, é um método de trabalho. Qual é a academia que pode fazer isso? São poucas. Então, o diferencial era isso. Era fazer, deixar tudo na mão, prontinho para o aluno só ir lá e executar, né? Outra coisa é que acabando o treino, os alunos recebiam alongamento passivo. Então, cada aluno que terminava seu treino, a gente tinha uma sequência já padronizada de alongamento e a gente realizava esse alongamento. E os alunos, obviamente, já sabiam disso. Então, tá aí a eficiência do método, né? Você ter essa estrutura, esse método pronto e as pessoas, os clientes, também saberem como é que funciona esse método, tá? Na minha academia atual, na FAM, também existe um método, tá? A gente atende aqui, no máximo, 8 alunos por horário. Tem opções de treino de 30 minutos ou de 1 hora. Então, todo mundo que vem aqui sabe como é que funciona, tá? E, gente, vai ter toda uma estrutura de treino também. O aluno vai passar por mobilidade, ativação muscular, aumentar a sua frequência cardíaca, e aí vai para a parte principal. E depois vai ter o seu alongamento, tá? É um padrão. Gente, outra coisa, o aluno aqui, ele não vai repetir muitos treinos, tá? Então ele faz no máximo entre 8 e 10 vezes cada treino. É o tempo de aprender a fazer, aumentar a intensidade e a gente muda o estímulo, tá? É um método, é uma organização, é uma estratégia. Muito bem. O método também faz com que a gente passe confiança mais para o aluno, né? Também tem esse detalhe importante. Então, gente, ter um método além de passar confiança pro aluno, faz com que o professor tenha mais confiança no seu trabalho. Por que eu digo isso? Porque lá atrás, quando eu não tinha o método, eu ficava me questionando muito, assim, poxa vida, mas eu estudei aí 4, 5 anos na graduação e eu vou para a academia e eu passo qualquer tipo de treino para o meu aluno. Parece que não falta alguma coisa, parece que não tinha um caminho, sabe? E eu me sentia muito mal com isso. Imagina, se o professor se sente mal, não se sente confiante, que tipo de confiança que ele vai passar para um cliente? Então, ainda mais aqui a importância de se ter não só parte dos treinos, mas todo o seu trabalho estruturado, tá? E, gente, olha só, o que eu quero mostrar para vocês, tá? É que vocês precisam ter uma estrutura que vai levar o aluno de vocês ao objetivo dele. No momento que uma pessoa contrata um serviço de personal, ela está investindo, daqui a pouco, um valor que ela nem poderia investir, mas porque ela quer um trabalho que seja diferente, seja qualificado, tá? Então ela precisa adquirir confiança naquele profissional que vai atender ela, e ela precisa que seja entregue resultado, tá? Então vocês precisam
entregar isso para o aluno de vocês, tá? Aqui na Nativa, a gente tem também uma metodologia específica, não só para os alunos idosos, mas também para que profissionais da educação física possam faturar pelo menos 10 mil reais por mês, tá? Essa metodologia, ela está sustentada por 3 pilares, tá? Aliás, o fato do personal trainer chegar a esse faturamento de 10 mil, ele depende de 3 fatores. Primeiro, direcionamento. Segundo, método, que eu estou falando hoje. Terceiro, venda. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que direcionar os meus atendimentos a um público. Se eu atender tudo que é idade, por exemplo, eu vou cair numa vala comum. Eu vou ser que nem a grande maioria dos personagens que existem hoje em dia no mercado. Eu não vou ter um diferencial. Então, primeiro, eu preciso me diferenciar. Eu preciso direcionar o meu atendimento ao público específico que eu quero e vou atender. Certo? Ah, Guilherme, mas então tu não vai trabalhar com adulto? Não, gente, eu trabalho. Só que o meu direcionamento é voltado para pessoas idosas. Eu me especializei no atendimento a pessoas idosas. Certo? É um pouquinho diferente. As pessoas sabem que eu sou especialista em idosos. Mas eu posso atender adulto, eu posso atender criança e não tem problema, tá? Então, depois do direcionamento, eu tenho que ter um método. Como eu vou trabalhar com esses meus alunos? Né? Como é que eu vou avaliar? Como é que vão ser os treinos? Como é que vai ser a forma de pagamento? Como é que são as regras? Tudo isso faz parte do método, como eu falei para vocês hoje. E aí, o terceiro passo é eu conseguir vender o meu método. Então, direcionei meus atendimentos, montei a minha estratégia, a minha organização, o meu método e vendo ele. 3 pilares para eu chegar nesse faturamento de mais de 10 mil por mês. Se você não tiver um método, você vai cair naquela vala comum que eu falei. E você vai cair no que a gente chama de ciclo do professor frustrado. Já ouviu falar disso? O que é isso, gente? É aquele personal que, como eu falei, não tem direcionamento, não tem um método de trabalho e não sabe vender. Então, ele atende o público em geral. Caiu na rede é peixe. Veio criança, veio adolescente, veio idoso, 10 da manhã, 4 da tarde, 2 da manhã, ele está pegando. Né? O que acontece? Ele é igual à maioria dos personagens que existem no mercado. Ok, o que um aluno vai fazer? Por que ele vai optar por você e não por outro personal que é igual a você? Qual é o seu diferencial? Não tem diferença. Não tem diferença. Aí o que acontece? Muita concorrência. Como é que faço para ganhar concorrência? Baixo preço. Então, é um personal que vai ter o valor de hora-aula baixo. Se ele tem o valor de hora-aula baixo, o que ele vai fazer para poder ganhar mais? Vai trabalhar mais. E aí ele vai trabalhar manhã, tarde e noite. E, quiçá, sábado. E, de repente, domingo. Eu, lá no início, dava aula de personal, né? Dava aula na academia, aula de personal, e ainda fazia avaliação física para tirar um extra. E não tinha vida. Era só isso que eu fazia. Né? Então, no momento que tu precisa trabalhar o dia todo, aí de duas uma, né? Ou essa pessoa não vai ter muito horário livre para ela, porque ela vai estar com bastante aluno, mas vai estar ganhando pouco, vai estar ganhando 2, 3 mil reais por mês, trabalhando muito, né? Ou ela vai ter muitos horários livres, porque ela vai perder a concorrência e ela não vai ter aluno para atender. Se ela tiver essa quantidade de alunos, se ela tiver com bastante aluno, mas ganhando pouco, a qualidade das aulas dela, desse professor, não é boa, porque ele vai estar cansado, né?
Ele vai ter muita rotatividade de aluno, é um entra e sai que ele não entende o porquê. E com isso, ele não se sente valorizado. E, gente, resultado de tudo isso é que ele passa a ser um professor desmotivado, frustrado. Ou seja, ele está no ciclo do professor frustrado. Atende todas as idades, não tem método, não sabe vender, pega o que vem pela frente, trabalha o dia todo, valor de hora aula baixo, né? Muito desgaste, cansaço, desvalorização pela rotatividade de aluno, desmotivação. Então, eu estou dizendo isso porque para mostrar ainda mais a importância de ter um método e de ser um personal diferente, com direcionamento, com método e com vendas. A gente só vai faturar mais de 10 mil por mês vendendo. É apenas isso. Mas para vender, precisa ter uma estrutura, uma organização, e a gente precisa saber qual público a gente vai atender. Ok? Eu vou falar muito mais sobre isso e dar muito mais informações que eu dei hoje na semana do Personal Sênior, tá? Então, gente, lembrando, vocês podem fazer inscrição totalmente gratuita. Aproveitem, são 3 aulas de aproximadamente, agora não me lembro o tempo, mas dá em torno de 30, 40, 50, depende, tá? Mas é porque tem muita informação que vocês vão conseguir usar no dia a dia de vocês, certo? Façam a inscrição agora mesmo. Acabou a live, vai no link que está na bio, clica no link, vocês vão ser direcionados para a página de inscrição, só colocar o nome e o e-mail de vocês, tá? Lembrando, semana do Personal Sênior entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje. Agradeço vocês que estiveram aqui comigo. Gente, amanhã a live vai ser num horário completamente diferente do que vem sendo. Vai ser às 9 da noite. Tá? Vamos pegar um outro público. E amanhã um assunto mais técnico. Vou falar de doenças neurológicas. Beleza? Aguardo vocês amanhã então. Valeu, obrigado.